Saudações, adeptos do dado, aqui é Tef e eu estou no modo silencioso e baixinho porque tem nenês muito incomodados para dormir e uma das gems está muito revolts e não está dormindo de jeito nenhum. Então eu tô aqui no estúdio B, que na verdade é o quarto das nenês, que tem essa bandeirona aqui para esconder o armário delas, né? Para poder falar sobre essa data tão importante, que é dia 29 de janeiro aqui no Brasil. Eu pensei em fazer um negócio mais elaborado, com um roteiro certinho, como eu costumo fazer com os vídeos da visibilidade bissexual e também do mês do orgulho. Porém, eu não consegui por vários motivos, né? Primeiro, sendo estado mental, que não anda lá aquelas coisas, mas eu tô me tratando bem. Algumas coisas melhoraram, outras coisas pioraram e tem neném chorando. Já volto. Voltei, tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Então eu não consegui, também não quis fazer um vídeo mais elaborado. Porém, eu acho que é uma data importante, seria a primeira vez que eu vou abordar esse dia oficialmente aqui no canal. Então eu vou só falar um pouco e revelar certas coisas. Primeiro, por que essa data, dia 29 de janeiro? É porque em 2004, aqui no Brasil, pessoas trans e travestis foram ouvidas no Congresso Brasileiro pela primeira vez. Tipo, a primeira vez que pessoas trans estavam realmente sendo vistas de alguma forma. Ainda, né? 16 anos depois, e como estamos, 2019 foi o ano em que o Brasil bateu mais recordes na morte de pessoas trans e travestis. Mais uma vez. Considerando que essas pessoas, né, pessoas trans, são a vanguarda, sempre foram a vanguarda dos direitos LGBTQ, seja em estudos de gênero que começaram há 150 anos atrás ou mais antigos ainda. Lembra que eu fiz um vídeo desse no mês do orgulho? Então, tá aqui na descrição. Ou em 1969, né, na revolta de Stonewall, ou em qualquer outro lugar, pessoas trans é que botam a cara a tapa, que mostram que você não precisa se conformar à aparência de gênero específica, a performar o gênero, ao que exatamente é gênero. As pessoas trans, elas acabam com aquela linha específica, com aquelas caixas específicas. É uma liberdade ímpar. Mas mesmo assim, pessoas cisgêneras, né? Pessoas que reconhecem seu gênero como aqueles que foi designado ao nascer, muitas vezes, mesmo sendo da parte LGBTQ ou não, né, da comunidade ou do movimento, acabam deixando essas pessoas de lado. E é bem complicado, sabe? Porque são as pessoas que mais morrem, né? E não é à toa que as pessoas que mais morrem entre a comunidade trans são justamente as pessoas negras, pessoas trans e negras, travestis negras. Porque em geral são mais pobres, porque em geral são tratadas de forma muito mais diferente, são vistas como menos do que uma travesti branca, por exemplo. Apesar de que isso nunca impediu a violência, o requinte de crueldade ser cometido contra uma travesti branca, né? Acontece o tempo todo. Mas é só pra gente ter uma ideia de como a marginalização afeta muito essa nossa população. E outra coisa importante de se falar, eu já falei bastante isso nas minhas partes pessoais, né, no meu perfil pessoal, que na verdade eu sou uma pessoa não binária. Yay! Eu não lembro se eu senti necessidade de falar disso diretamente e abertamente no canal ou não. Não fiz, essa é real, acabei não fazendo. Mas demorei muito tempo e aproveitei agora para falar sobre isso, né, um pouquinho sobre isso. Eu tava questionando meu gênero durante bastante tempo já, desde 2017 mais ou menos, mas eu questionava assim, será que eu sou cis mesmo? E eu voltava à conclusão que sim, eu sou cis. Aí ano passado, 2019, né, o ano do terror em que as nenês nasceram, e que nós estamos criando nossas gêmeas sem gênero, basicamente, né, elas não são meninas, elas não são meninos, elas são nenês, são minhas filhas. As gems, as nossas crystal gems. E eu notei que, na real, essa era a criação que eu precisava.
Demorei muito pra perceber isso, mas eu sentia cada vez mais que era isso, sabe? Tipo, que eu finalmente achei uma resposta, uma das respostas, por que minha infância foi tão ruim, por que minha adolescência foi tão ruim. Porque eu era colocado em moldes em que eu não pertencia. Só que além de querer desconstruir masculinidade tóxica, minha sexualidade, outras coisas assim, era algo mais além. Era sobre quem eu sou. Eu não sou homem e também não sou mulher. Não sei o que eu sou, não sei se eu sou gênero, não sou bigênero com certeza, não sou gênero fluido, mas por enquanto estou confortável com a identidade não binária, pronto, ou pessoa queer. E eu entendo que a minha aparência, especialmente, por mais afeminado que eu possa me apresentar, e eu me apresento bastante afeminado quando eu posso, eu entendo que a minha aparência, ela me dá uma certa proteção. Porque eu sou uma pessoa gorda, com um porte físico bem avantajado, querendo ou não. Eu tenho bastante músculo embaixo de toda essa gordura, ombros largos, braços largos, enfim. Poucas pessoas acabam querendo mexer comigo pessoalmente, sabe? Porém, não é o mesmo que acontece com muitas das pessoas que eu conheço. Muitas travestis que eu conheço, muitas pessoas que já tiveram que se prostituir porque não tinham outra opção. Mesmo pessoas que se prostituem por escolha, o que acaba não sendo a grande maioria das pessoas trans, que tem que se prostituir, né, 90 e poucos por cento, para poder sobreviver, porque pessoas trans são fetiche aqui no Brasil e ao mesmo tempo são a população mais perseguida. E aí, como é que pode um negócio desse, né? E eu me afastei de muita gente, cis e trans também, aliás, que não tinha amizades diversas de verdade. Sabe quando você é trans e tá no meio de uma galera trans também, só que é branca, uma pessoa classe média e tal, nenhuma travesti, nenhuma pessoa realmente marginalizada, você não entende exatamente o que realmente nos afeta. Você tá ali numa bolha, literalmente você tá numa bolha dentro de uma outra bolha. E aí, talvez o pior que aconteça pra você é fazer o cisplay, né? Que é aquela piadinha com cosplay pra você fazer se passar de pessoa cis. O que é que eu tenho que fazer o tempo todo? É pior pra algumas pessoas do que outras. Porém, se você não apanha na rua, se você não tá passando fome, se a sua casa não pegou fogo e você não tem como conseguir emprego, porque as pessoas olham pra ti e já te negam, sabe? O cisplay de uma pessoa branca é muito diferente de um cisplay de uma pessoa negra, ou cigana, ou indígena. E muitas pessoas, inclusive nós, pessoas trans, não entendemos isso. Então eu me afastei de pessoas bissexuais que eu gostava muito, porque eram pessoas cis que não tinham diversidade na vida. Então elas falavam cada besteira que não dava, sabe? Não dava. Minha cabeça chega até a doer só de pensar nisso. Diversidade é necessário pra gente, especialmente pra gente entender os pontos em que a gente tem o nosso privilégio, sabe? Eu entendo que eu tenho muitos privilégios. Não quero nem imaginar o que pessoas trans acabam passando, outras pessoas trans acabam passando, sabe? De repente mais pobres pra ter suas nenês. O que a gente teve que passar aqui com as gems foi pesadíssimo. A gente gastou muito dinheiro. E a nossa sorte é que a gente tem não só uma renda boa nossa, como a gente tem uma rede de segurança dos nossos pais, por exemplo. A gente teve que fazer uma vaquinha e todo mundo ajudou, sabe? A gente conseguiu, 11 mil reais pra ajudar. E isso foi, sei lá, 10% do que a gente acabou gastando no total com os nenês. E aí eu penso muito, sabe, sobre o que eu tenho e o que outras pessoas não têm. E é um exercício também evitar que isso me coloque culpa, né? Eu não sou culpado por isso, mas eu tenho que entender, eu tenho que me aproximar, eu tenho que ter na minha vida pessoas diversas. E você nunca vai ter
na sua vida pessoas diversas se você não se abre de verdade. É como um leque, sabe? Quando você fecha, é isso aqui. Pode ser maravilhoso, bonito. Mas quanto mais você se abre, mais você se expõe. Mas mais bonito você fica. Mais bonitas coisas ficam. E as coisas funcionam quando tá aberto. É um completo devaneio. Eu nem sabia exatamente o que ia falar. Mas aqui realmente eu tenho pessoas muito queridas por mim, assim, que não merecem muitas coisas que elas passam. Então, eu tive que me afastar de pessoas trans, né, mais privilegiadas, porque elas não entendem, por exemplo, a dor que uma travesti passa. Isso é muito difícil, isso é muito foda, sabe? Então esse é meu pedido pra vocês aqui no Dia da Visibilidade Trans, que não é internacional, mas tá tendo uma boa repercussão lá fora, com várias ilustrações em inglês. O pessoal tá se interessando por esse dia, espero que de repente seja oficializado como o Dia da Visibilidade Trans. Não sei se já tem lá fora, acho que tem em novembro, alguma coisa assim. Mas escutem pessoas trans, contratem pessoas trans, trabalhem com pessoas trans, vivam com pessoas trans, riem, dancem, criem junto conosco. Eu fiz parte de um projeto muito bonito que é o Transliterações, que é uma antologia de contos sobre o universo trans, né, o mundo trans, a existência trans, onde a gente convidou vários autores trans e cis para escrever contos sobre o universo trans. O financiamento coletivo começa agora em fevereiro. Eu tive muito orgulho de ver histórias muito lindas, né? Eu organizei, eu escolhi os contos e fiquei muito orgulho das coisas que se cria quando a gente pode abrir caminho para essas pessoas. Não sei se eu fiz sentido, mas é isso aí. Aliás, eu ultimamente estou preferindo me chamar Tef, mas vocês ainda podem me chamar de Stefinha ou Stefan, tudo bem, não tem problema. E meus pronomes são masculino e neutro. Ok? É isso aí, gente. Beijo, falou, e amém travestis.